Boa noite, pessoal. Então, vamos dar continuidade à linha de pensamento das formações que nós estamos tendo no decorrer do período em que os nossos amados se preparam no seu seminário, né? Na última formação que nós tivemos, falamos um pouco sobre a perspectiva bíblica, né, sobre quem é Satanás, a diferença entre Satanás, diabo, quem são os demônios, como os demônios agem, como foi a transformação desta figura antagônica a Deus no decorrer da história da humanidade, até nós chegarmos ao cristianismo. Então foi um longo caminho histórico crítico a ser percorrido, mas hoje nós vamos adentrar já num outro patamar, um pouco mais voltado para a mística cristã e ao mesmo tempo para a liturgia, uma vez que o tema de hoje, que envolve também os exorcismos, está relacionado com a liturgia, uma vez que o próprio exorcismo também é uma celebração litúrgica, certo? Vamos hoje retomar alguns aspectos básicos da demonologia cristã católica, para depois adentrarmos na temática do exorcismo, possessão demoníaca e a diferença entre exorcismo e orações de libertação, certo? Então, me apresentando mais uma vez, a galera que também está nos assistindo pelo YouTube, nos acompanhando. Eu me chamo Roberto José Vieira de Souza, sou graduado em licenciatura em Filosofia pela Faculdade Salesiana Dom Bosco, sou bacharel em Teologia pelo ITEPS, nosso Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior, e especialista em espiritualidade franciscana pela STEF, pela Faculdade Superior de Teologia dos Franciscanos do Rio Grande do Sul. E eu gosto de começar essa temática voltada para a demonologia e para os exorcismos necessariamente ditos, com a seguinte frase do nosso queridíssimo São João Paulo II, que diz o seguinte: a batalha contra o diabo, que é a principal missão de São Miguel Arcanjo, ainda acontece nos dias de hoje, porque o diabo está vivo e atuante no mundo. São João Paulo II. E esta verdade é uma verdade muito real, uma vez que a ação diabólica, ela se faz presente dentro do mundo onde nós vivemos, tanto no seu aspecto físico, material, como no seu aspecto espiritual. E é justamente nesta influência demoníaca, por assim dizer, no mundo, que se faz cada vez mais necessário, digamos assim, se faz cada vez mais necessária a intervenção da igreja, como aquela que dá prosseguimento à missão de Jesus Cristo, em lutar contra o mal. Então, a batalha de São Miguel Arcanjo contra as forças malignas não é uma batalha que é somente dele, mas é uma batalha que envolve a todos nós que somos igreja, que somos batizados, que somos enviados, que somos discípulos e missionários do Pai. A fundamentação dos rituais de exorcismo necessariamente ditos, elas são todas embasadas nas Sagradas Escrituras. Antes de adentrarmos no exorcismo necessariamente dito, vamos fazer aqui, eu vou contar para vocês uma breve historinha, até porque esta oração que nós vamos rezar no final, ela tem ali uma história, ela tem uma origem, e não sei se vocês sabiam, mas a oração a São Miguel Arcanjo, ela é um pequeno exorcismo, tá? E essa oração a São Miguel Arcanjo, ela tem ali o seu início por volta
final do século XIX, né, final do século XIX, especificamente ano de 1884, quando numa bela manhã o nosso queridíssimo Papa Leão XIII estava ali fazendo as suas meditações e de repente é dito que o Papa ele tem uma visão. A visão de que muitas forças demoníacas, muitas forças diabólicas, elas começavam a infestar todo mundo. Então o Papa ele ficou aterrorizado com aquela visão que ele havia recebido e rapidamente correu até o gabinete, pegou uma caneta, pegou um papel e de punho próprio escreveu a oração a São Miguel Arcanjo e pediu que esta oração ela fosse rezada no final de cada celebração eucarística. No rito tridentino, era dito que, ao final de cada celebração eucarística, depois do It Missa Est, o padre, juntamente com o povo, rezava a oração a São Miguel Arcanjo como uma forma de se proteger do mal e enfrentar o mal que está presente no mundo. Só que com a reforma litúrgica, após o Concílio Vaticano II, esta oração ela foi retirada, sendo apenas opcional entre o padre fazer ou não. Mas a maioria dos nossos padres, quase 99,9%, não a fazem, né? São pouquíssimos que fazem essa oração dentro da liturgia, certo? E esta pequena oração, ela é um exorcismo, né? Ela é um pequeno exorcismo que é feito, que é ministrado ali, que é recitado por cada um de nós, certo? A prática do exorcismo, necessariamente dita, que a palavra exorcismo ela vem do grego, que significa expulsar, chamar para fora, né? Ela é uma prática que se remete a muito tempo antes de Jesus. Mas os exorcismos, como nós entendemos hoje, é algo que acontece de Jesus, né, para frente, ali no período apostólico, no período dos padres da igreja, na Idade Antiga, Idade Média, até chegarmos à configuração que nós temos hoje, certo? E justamente a prática do exorcismo, ela era realizada por muitos outros povos, por muitas outras nações que, tendo ali os seus curandeiros, tendo ali os seus magos, tendo ali os seus feiticeiros, eles realizavam alguns rituais de expulsão de espíritos malignos. Só que, se vocês lembrarem da formação passada, vocês devem se remeter ao que eu disse, sobre que os demônios, nas diferentes culturas, exercem, às vezes, diferentes funções, seja para o lado do mal, né, como serem pragas, doenças, infestações, como também para o lado do bem, sendo aqueles que protegem os reis, que protegem os tesouros reais, que protegem os templos e os lugares sagrados. Então, nos exorcismos antes do período de Jesus, nós não temos essa configuração que nós temos hoje. O modo de exorcizar da Igreja Católica é baseado em quê? Primeiramente, nos exemplos que Jesus dá para nós, que vai aparecer nos evangelhos sinóticos, e depois ao próprio mandato missionário de Jesus aos seus discípulos e aqueles que o seguem, né? Posteriormente, que é o quê? Aqueles que assumem o seu batismo podem expulsar os espíritos malignos, né, das pessoas. É um dos sinais que marcam a vinda e a concretização do reino de Deus. Mas vamos lá pegar agora o ministério. Eu acho muito interessante esta parte aqui do Jesus exorcista, porque o mandato de expulsar espíritos malignos, de expulsar demônios, é algo que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Uma vez que ele foi tentado, uma vez que ele esteve passível também à tentação, porém não acedeu, mas a venceu através do quê? Do jejum, da oração e da obediência ao Pai. Essa é a chave para nós vencermos qualquer tentação. Só que, durante a sua vida apostólica, Jesus ele vai se deparando ali com uns casos meio peculiares, né, de pessoas que estão sob influência dos espíritos malignos. É um detalhe que eu vou já explicar para vocês. Assim como
pessoas que estão sob influência de doenças que eram associadas a espíritos malignos. Nos evangelhos, e também no Novo Testamento como um todo, não é dito que o diabo, Satanás, né, o capiroto, ele tenha possuído alguém. O papel dele foi somente qual? De tentar Jesus. Mas se nós formos perceber na minuciosidade dos relatos bíblicos, aqueles que possuem são quem? São espíritos malignos. O espírito surdo, o espírito mudo, o espírito que deixa a pessoa encurvada, ou então outros que se manifestam com nomes, não nomes próprios, mas nomes que representam os males que eles representam, como legião, porque somos muitos, né? E algumas outras passagens também vão nos remeter a essa influência do maligno, né, dentro da história. Apesar dele mesmo, o próprio Satanás, não possuir ninguém dentro dos relatos bíblicos. Tá? Trouxeram Bíblia, pessoal? Sim? Se a Silvia fosse minha aluna, já ia ganhar um ponto extra na média. Certo? Então, aqui estão algumas citações, né, que atestam que Jesus ele praticava exorcismos, porque em todo o mandato missionário de Jesus é dito que ele passava muito tempo curando os doentes e expulsando os demônios. Ou seja, Jesus ele praticava os exorcismos. E ele passou esse ministério a quem? Aos seus discípulos, né? Expulsarão demônios em meu nome. Ou seja, o mandato exorcístico, por assim dizer, não é algo que foi criado pela igreja do nada, mas é uma ordem de Jesus para a sua igreja. Ou seja, quando as autoridades eclesiásticas elas falham nesse ponto de não terem um exorcista ali no seu território legal, por assim dizer, que é a diocese, a arquidiocese, a prelazia, ela está falhando com o mandato missionário de Jesus, porque é necessário que tenha. Ainda que não se encontre um processo autêntico, mas é necessário ter, certo? É o mandato de Jesus, não é algo que é criado ali pela igreja para manipular a população. Mas aqui estão os trechos, vocês podem anotar, quem não trouxe Bíblia, tá? Anotem, dão lá uma pesquisada, dão lá uma olhada, que vale muito a pena a gente fazer esse comparativo dos textos bíblicos. Mas eu coloquei aqui uma frase do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28, na qual Jesus ele vai falando sobre a instauração do reino de Deus. E um sinal de que o reino de Deus está acontecendo, que é, se eu expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus, os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Ou seja, essa frase ela mostra que Jesus ele tem o poder, ele tem autoridade sobre todo e qualquer espírito maligno, toda e qualquer influência maligna, certo? No Novo Testamento, em alguns textos, eu coloquei ali o texto de Marcos, era difícil as pessoas distinguirem doenças psíquicas de possessão. Marcos 9 fala sobre o possesso que sofria que era lunático. Então, muitas das doenças hoje, que são reconhecidas como esquizofrenia, epilepsia, na época de Jesus eram atribuídas a espíritos malignos, eram atribuídas a demônios. No entanto, hoje a ciência evoluiu e ela atesta que eram o quê? Que eram doenças. Mas isso não descarta a possibilidade de que houvesse uma influência extraordinária de alguma força antagônica a Deus, né? Se realmente foram curas ou foram exorcismos, a Bíblia ela não detalha, porque essa não é a principal preocupação dos evangelistas, né? A preocupação principal deles é mostrar que Jesus Cristo domina todas as forças que ameaçam a vida do ser humano, em todas as suas dimensões, seja na dimensão pessoal, seja na dimensão social, seja também na dimensão espiritual.
Porque o mundo espiritual, ele é uma realidade que existe, certo? E isso a gente vê um pouco mais para frente, quando falarmos sobre algumas questões voltadas para perguntas e respostas, tá bom? Então, pessoal, Jesus exorcista é uma figura recorrente em todos os evangelhos. Mas, Roberto, existiam outros santos que eram exorcistas também? Existiram muitos outros santos, né? O próprio São Bento, apesar de não ser sacerdote, é reconhecido como um dos patronos dos exorcistas. Por quê? Mas se ele não era exorcista, se ele não era padre, só quem pode exorcizar é padre, por que São Bento exorcizava? O padre Gabriel Amorth vai dizer o seguinte, que existe uma grande diferença. Existem aqueles exorcistas que eles são autorizados, de fato, a exercerem o ministério, mas também existem aqueles que são santos já em vida. Então, a santidade de São Bento, ela já era reconhecida mesmo ele em vida. Aquele homem era extraordinário, e por causa desse exercício das virtudes, da sua santidade, São Bento ele colocava moral em cima dos espíritos malignos. Não é somente uma alegoria ou a representação do mal. Não, São Bento, de fato, ele lutava contra os espíritos malignos. Isso é uma tradição muito recorrente no monasticismo antigo e medieval. Nós vamos ver também a figura de Pacômio, a figura de Santo Antão. Todos esses pais do monaquismo, da vida monástica, eles eram caras santos, que eles enfrentavam o demônio, iam para a porrada mesmo, né, para o combate espiritual. Então, mas por que se eles não eram exorcistas? Mas eram santos, certo? Existem outros padres da igreja também que defendem a prática de exorcismos no decorrer da história da igreja. São Justino, próprio São Jerônimo, nós temos outros também que são um pouco posteriores a São Bento, os nossos próprios Santo Agostinho. Todos os santos basicamente da antiguidade, eles exerciam esse ministério. Por quê? Porque na antiguidade, todo aquele que era discípulo, que era seguidor de Jesus, possuía autoridade para exorcizar. O ministério de exorcista, como nós conhecemos hoje, é algo bem posterior, na qual a igreja, acompanhando também o avanço da ciência, viu que era necessário agir com prudência em vários casos. Nem tudo era ação, nem tudo era manifestação do maligno, nem tudo era manifestação do diabo. Existiam coisas que eram doenças psíquicas e existiam coisas que eram, de fato, sobrenaturais. Então, a igreja ela começa a tomar um pouquinho mais de prudência no que diz respeito à prática de exorcismos. Mas, até então, na idade antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, a igreja, todo aquele que era, basicamente, seguidor de Jesus, ele praticava exorcismos, né? Na modernidade começou a diminuir, por quê? Porque foi quando começaram a surgir a descoberta de algumas doenças, né, que afetavam a cabeça. Então, começou a se agir com um pouco mais de prudência, certo? Mas, bora lá para a parte que vocês já querem que chegue, né? Já dei aqui a fundamentação bíblica e tudo mais. Eu organizei o slide da seguinte maneira, para ser um pouco mais didático. Perguntas e respostas, as mais frequentes. O que não significa que a gente esgotou todas as perguntas. Podem surgir outras dúvidas no decorrer do caminho. Mas, o fenômeno da possessão demoníaca, o que é? Para elaborar as respostas de maneira mais didática também, eu utilizei um livro que é fundamental para quem quer se aventurar no campo da demonologia, que é uma obra chamada Summa Demoníaca. Summa, para quem não conhece,
é um compilado de saberes, um compilado de conhecimentos, em espécie de perguntas e respostas. A Suma Demoníaca, ela foi escrita pelo padre José Antônio Fortea, um famoso exorcista espanhol. E ela trata de maneira muito eficaz e muito didática, né, sobre a prática de exorcismos, bem como questões demonológicas e outros saberes mais práticos, como se a igreja acredita em mal olhado, se feitiçaria existe, se fantasmas existem. É um tratado e um manual para exorcistas, certo? Então, vale muito a pena a gente adquirir. Acho que outro livro que vale a pena para a gente conhecer um pouco mais sobre o próprio fenômeno da possessão demoníaca, necessariamente dito, é esse aqui, ó, do padre Gabriel Amorti. Um exorcista conta-nos. É muito interessante a abordagem que ele utiliza aqui, né? A leitura é de fácil compreensão, é acessível a todas as pessoas, né? Não é tão rebuscado assim, e vale a pena a gente dar uma adquirida. A maioria está à venda na Amazon, vocês conseguem encontrar por um preço até legal. Se não tiver na Amazon, deem uma procurada na estante virtual que vocês conseguem encontrar. Outro subsídio que serviu como base também para essa formação são as orientações da CNBB, exorcismos, reflexões teológicas e orientações pastorais. Embora eu discorde de algumas coisas que estão contidas aqui no documento, os bispos da CNBB, eles foram muito prudentes ao abordar algumas questões voltadas para a prática realmente, sobre a prudência nos ritos, na avaliação dos casos de possessão, bem como quem pode e quem não pode exorcizar, assim como quem pode e quem não pode fazer as chamadas orações de libertação, que é algo que interessa muito para o nosso grupo de oração, sobretudo ao MOCLE e ao Ministério de Intercessão. Vale muito a pena a gente adquirir, você encontra baratinho, se bem que a inflação agora tá fogo agora a inflação, né? Mas na época eu comprei lá na faculdade de R$ 9,50 esse livrinho quando saiu. Deve estar uns R$ 12 lá pela Paulinas ou pela Paulus. Vale a pena dar uma conferida. E depois, para quem quer saber como é que funciona o rito necessariamente dito, está aqui, ó, Ritual Romano. Eu tenho um exemplar. O Ritual Romano de Exorcismo. Está tudo aqui. Notas de rodapé, como se deve proceder, como não se deve proceder, o que o exorcista tem que fazer, quem é que pode ser exorcista, quem é que não pode, qual o papel dos leigos dentro do exorcismo, porque os leigos eles têm um papel importante, eles podem desempenhar, mas não é qualquer leigo, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Depois está aqui disponível para quem quiser dar uma olhada, a bibliografia básica, complementar, é só uma parte, tá? Porque tem mais coisa lá em casa, não tinha como trazer tudo, senão a mochila ia rasgar. E eu não estava a fim de carregar a caixa. Mas, vamos lá. O que é a possessão demoníaca? Possessão é o fenômeno pelo qual um espírito do mal reside em um corpo e em determinados momentos pode falar e se mover por meio desse mesmo corpo, sem que a pessoa possa evitá-lo. O espírito do mal não reside na alma, permanecendo esta livre e incapaz de ser possuída. Apenas o corpo é suscetível à possessão. Gente, isso aqui é algo fundamental para quem vai estudar possessão. É dito que, quando o demônio possui, aí ele toma conta do corpo e da alma da pessoa. Não, Nanina, não. A força maligna, o espírito do mal, ele toma conta do corpo. Ele pode controlar as vontades em determinados momentos de transe. Mas a alma, só quem pode tocar é Deus. Mas depois que a alma é condenada, aí sim. A gente acredita que ela vai para o inferno, né? Assim nos ensina o catecismo. Mas, dentro do fenômeno da possessão, o espírito maligno, ele não toma posse da alma. Ele toma posse do corpo. Certo? Isso é fundamental que a gente entenda.
Só que também é necessário a gente proceder com uma certa prudência, porque tem algumas coisas que elas podem muito facilmente ser confundidas com possessão. E não é assim bagunçado, né? Vamos já para a segunda parte, aí a gente vai explanar um pouquinho mais. Quais os sinais de uma possessão? Aqui, mais uma vez, vocês vão ouvir eu falar muito essa palavra prudência, porque, cara, ela é fundamental que se tenha quando vai proceder em relação à possessão demoníaca. O primeiro sinal, mais frequente. Ante o sagrado, diante das imagens sagradas, da igreja, da Eucaristia, das relíquias, dos sacramentais, dá-se uma gama de sensação que vão, segundo o sujeito, desde o incômodo, né, aquele mal-estar, aquela sensação de não querer estar perto, até o horror e a repulsa. De fato, não querer nem chegar perto da Eucaristia, não querer chegar perto das imagens sagradas, não querer chegar perto do sacrário, né? E em casos extremos, né, elas desencadeiam em blasfêmias, em injúrias, em xingamentos, falando no português bem claro, né, daquela suposta pessoa possessa ante a tudo aquilo que representa o sagrado, a tudo aquilo que é sagrado. Mas, Roberto, tem gente possessa que consegue entrar na igreja? Tem. Tem gente possessa que consegue ficar diante das imagens da Eucaristia? Tem. E agora, como é que eu vou saber? As respostas estão aqui nas perguntas. Existe um meio muito eficaz de saber se uma pessoa ela está possessa ou não. Mas isso aí já não cabe a nós leigos. Isso cabe a quem? Ao padre, que é delegado pelo bispo para proceder nestes casos de possessão. Ou seja, é todo padre que pode exorcizar? Não. Somente aquele que foi enviado pelo bispo. O nosso pároco ele é enviado pelo bispo. Ele e o padre Geroslau. Até então só tenho conhecimento desses dois. Aqui na arquidiocese. Até porque a arquidiocese de Manaus é imensa. Né? Para a quantidade de pessoas, ainda acredito que 2 sejam muito poucos. Mas depois a gente vai falar sobre as qualidades da escolha do exorcista, do candidato exorcista. Exerce. Vamos lá. Segundo sinal. Episódios de manifestação de ira, raiva, ódio, até a perda da consciência, seguido de uma amnésia. Ou seja, a pessoa ela tem um acesso de fúria, ela tem um acesso de raiva, ela sai nocauteando todo mundo. Às vezes uma criança pequena que pode estar possessa ou que esteja possessa, ela pode derrubar um cara da minha estatura, da estatura do Vitor, da estatura do Lucas, do Robson, de uma vez. Porque é uma força fora do comum. Mas, Roberto, a cabeça ela não pode desencadear esse efeito? Pode sim. Porque é muito fácil a gente confundir doença psiquiátrica com possessão. Mas um dos sinais da possessão é essa força fora do comum. Certo? E a pessoa ela pode nocautear todo mundo, ela pode bater em todo mundo, e quando ela volta do transe, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não lembra. Por quê? Porque não era ela. Isso. É o correto a ser feito.
é bom que sempre aliado ao exorcista tenha um bom médico, de preferência católico, né? Um psicólogo ou um psiquiatra, de preferência católico também, né? Que possa acompanhar, ajudar o exorcista a acompanhar esses casos. Porque senão o exorcista ele se sobrecarrega, muitas vezes, com um caso que não necessariamente é uma possessão, mas é um caso psiquiátrico, né? E isso desgasta e toma tempo. Então, por isso que é importante a gente proceder dessa maneira com a ajuda médica, uma ajuda clínica mesmo, profissional, para facilitar o trabalho do exorcista. Durante os episódios de crises de fúria, a pessoa passa a manifestar outra personalidade, e na maioria das vezes é uma personalidade maligna. Apesar das controvérsias, apesar também das colocações adversas, mas um filme que eu ainda recomendo muito porque trata isso passo a passo, apesar dele ser um filme bem velho, é O Exorcista. Né? Apesar dos exorcistas não recomendarem assistir, mas eu recomendo por quê? Porque até então ele é o único filme que trata dessa temática, que ele vai abordando passo a passo desses sinais aqui. Recorrendo primeiramente lá a personagem, a explicação clínica, psiquiátrica, aí quando viu que nada mais dava jeito, aí, pô, não, isso aqui é espiritual realmente, né? Então, eu ainda recomendo muito o exorcista em relação a esse tipo de abordagem. É claro que aquela parte da possessão aí já é fantasiosa demais, mas sobre a abordagem clínica, ele é perfeito para falar isso aqui. Da personagem que foi possuída manifestar outra personalidade e depois não lembrar, dela ter acessos de fúria, acessos de raiva, e depois ela esquecia, porque ela era completamente dopada, de manifestar outras personalidades, né? Ele aborda isso de maneira bastante legal. Claro que com as limitações da época, né? Que era a década de 70, pessoal. Então, bora relevar. Força fora do comum, que eu já falei. A fala de uma língua desconhecida do possesso até então. Geralmente, quando alguém está legitimamente possuído, é muito comum que se comece a falar línguas até então desconhecidas para aquela pessoa. Por exemplo, Rafa, tu sabe falar grego antigo? Já pensou, acontece da Rafa ter ali, Deus me livre, acontecer esse tipo de coisa e a Rafa começa a falar em grego. Pelo amor de Deus. Mas ela não teve contato com isso, como é que ela está falando fluentemente? Pode ser um indicativo. Como pode ser também que ela, em algum momento da vida dela, tenha ouvido alguma coisa parecida e ficou isso arquivado lá na memória, que o cérebro, até então, é um mistério. A gente não sabe todas as capacidades que o nosso cérebro tem. Mas aí, no momento de transe, uma memória que está lá adormecida, vem à tona e ela começa a manifestar aquilo. É uma possibilidade, já foi estudada e já foi comprovada. Mas, ainda assim, uma língua desconhecida, geralmente línguas antigas, muito antigas e até mesmo mortas, elas são faladas de maneira muito fluente por alguém que está possesso. Pode falar, Vitor. Tem. Tem. Tem sim. Demônios são basicamente soldados do diabo. Eles agem muitas vezes como um esquadrão. Então, num possuído pode ter um demônio, como podem ter vários. E o exorcismo, ele não é um processo rápido, dependendo muito da vontade de Deus, porque só acontece com a permissão de Deus. Mas há casos em que pessoas levam meses ou até anos para se livrarem da influência maligna, né? Há casos que é na hora, né? Tipo, não é que nem lá na Universal, que sai, aí saiu. Não, não é assim não. Mas como eu disse, depende muito da permissão de Deus. Se Deus quiser que numa sessão a pessoa seja liberta, beleza, foi. Mas tem outros casos que só Deus conhece,
que podem passar meses, semanas, meses e até anos. Dependendo também do que levou a pessoa a ser possuída. Tem isso também. Que a gente vai já ver aqui as causas que levam as pessoas a serem possuídas. Exatamente. Há casos em que o padre Gabriel ele conta que a pessoa ela estava igual Tasmania, girando. Mas há casos em que a pessoa ela simplesmente está quieta, sentada na cadeira, sem reação nenhuma. É algo que não tem uma exatidão. Cada espírito maligno vai agir de uma maneira diferente, até a libertação total da pessoa. Roberto, mas há casos em que a pessoa ela não consegue se libertar e morre até o fim da vida sob influência demoníaca? Tem. Por quê? Isso é mistério de Deus. A gente não sabe o porquê. Que era, Neto? Sim, Cara, o filme mais próximo da realidade de um exorcismo, que eu posso... Lá, aquele lá tem um pouco de fantasia. Ele é legal, mas ele tem muito de fantasia também. Um que eu posso falar que realmente ele se aproxima é o Ritual, com o Anthony Hopkins. É um dos que mais se aproxima, embora ele tenha algumas inconsistências ali. E outro é um filme antigo também, mas não tão antigo quanto o Exorcista, chamado Possuído pelo Demônio. Não lembro o ano, também não lembro o diretor, porque ele não é muito conhecido. E tem o Nefarious, que é atual. O Nefarious. Nefarious, ele é muito bom. Uma boa recomendação, Charles. O da Emily Rose, embora tenha um pouco de fantasia, ação, terror, mas é porque tem que vender ingresso, né? Ainda tinha cinema naquela época. Hoje é tudo streaming. Mas ele retrata bem, e retrata sobretudo uma abordagem interessante, que é da qual? Que a permissão, a possessão ela só acontece com a permissão de Deus. E para ensinar alguma coisa para o fiel, né? Para a igreja, numa determinada época. A gente vai já chegar lá, certo? Depois, sensação de incômodo em determinada parte do corpo, tremedeira. Isso daqui a gente vê bem no filme do Ritual, porque a menina que estava possessa, ela tinha um incômodo. Quando ela ia começar a ser possuída, ela tinha um incômodo na cabeça, ela começava a coçar. E no final, o Anthony Hopkins, que ele acaba sendo possuído também, ele tinha uma tremedeira na mão, que era quando começava a se manifestar. Há casos assim na vida real, em que a pessoa ela começa, sei lá, não sei se vocês, Deus me livre, vocês já tiveram malária. Mas a malária, ela tem... A febre da malária é um negócio meio doido, porque ela só dá num horário específico. E a pessoa, ela sente quando ela vai ficar com febre, porque ela começa a sentir frio. Da mesma maneira, é quando se começa a possessão. A pessoa ela começa a sentir algum sinal externo de que alguma coisa lhe vai acontecer, seja uma tremedeira, seja uma parte do corpo, seja uma coceira, seja um incômodo, seja um vômito, até a manifestação da entidade dentro do corpo dela. Pode acontecer, como também não pode. Assim como também é um sinal de que as pessoas elas vão começar a manifestar, elas começarem a ouvir vozes e a ver vultos, né? Vultos, sombras. Mas não necessariamente acontece dessa maneira com todo mundo. Varia de caso para caso, varia de pessoa para pessoa, certo? É mais ou menos parecido com aquilo. A gente só não pode levar tanto em consideração que a viagem ela é espírita, né? Mas a comparação ela a comparação ela é válida. Isso. O que eu já falei para vocês, o diabo também tem a alma do possuído? Não. Como eu falei para vocês, o fenômeno da possessão diabólica só afeta o corpo.
A alma pode estar na graça de Deus, como no caso de Anneliese Mitchell, que foi baseado no filme O Exorcismo de Emily Rose. Né? Emily, ela é considerada dentro da igreja uma mística, né? Anneliese Mitchell. Por quê? Porque a possessão dela foi reconhecida como permitida por Deus. Mas vou já explicar o contexto todo. Oi? A possessão dela foi considerada permitida por Deus. Mas vou já explicar o porquê. A alma pode estar na graça de Deus, como disse. A pessoa ela pode estar em estado de graça e ser possuída, porque só Deus sabe. Geralmente quem tem estado de graça, o capiroto atenta mais porque ele quer derrubar quem está em estado de graça. Quem está em pecado, ele não está nem aí, porque já está em pecado mesmo, né? Então ele não vai nem bater cabeça, ele vai bater cabeça com quem quer estar perto de Deus. Né? Ele vai atacar quem quer estar perto de Deus. O raciocínio e a vontade seguem pensando e decidindo com liberdade, porque há momentos em que os processos eles estão agindo com total autonomia. São eles ali agindo. Mas, quando acontece a manifestação, né, já não é ele. Ele já perde a consciência e outra entidade toma conta do corpo, mas a alma permanece intacta. Isso. Isso. Assim como tem outro ponto importante que muda um pouco a rota de pensamento nossa, como assim, usando a sua expressão, que é qual? Uma alma condenada, ela pode possuir? Pode. Mas como se a igreja ensina que quem morreu, morreu, já foi, está lá esperando o julgamento para a ressurreição, seja para a vida eterna, seja para a condenação eterna. Não vai contra aquilo que ensina a igreja? É especulativo. A gente não morreu, foi lá para o outro lado para saber como é que é e voltou para dizer como é que é. É um grande mistério. O fato é que, por detrás de toda alma que está possuindo o corpo de uma outra pessoa, tem sempre uma ação de algum agente maligno por detrás, algum espírito inumano, né, que são os demônios. Sobre os que se suicidam, a igreja ela já tem uma posição, ela reveu a sua posição, né? Que não podemos considerá-los condenados, por quê? Porque o suicida, ele não quer morrer. Ele quer acabar com aquela dor que ele está sentindo. Né? Então, ele não tem consciência de que vai partir. Ele só quer parar de sentir aquela angústia suprema que ele está sentindo. Pode estar ligada, não necessariamente esteja. É muito difícil nós sabermos. Por isso que o exorcista tem que ser um cara muito estudado, muito bem instruído, muito iluminado pelo Espírito Santo de fato e que também tenha a ajuda da ciência, certo? É uma linha muito tênue isso, e é muito delicado. Que é de agir com misericórdia, né? E aguardar que Deus faça justiça. Não cabe a nós julgarmos ou condenarmos a pessoa ao inferno. Cabe a Deus. Vamos entregar a misericórdia de Deus, né?
Se um possesso morre e está em estado de graça, a alma vai para o paraíso. Um possesso pode até mesmo comungar e entrar em um templo sagrado, como eu falei para vocês. O sentimento de repulsa ao sagrado, ele é comum em pessoas possuídas. Mas isso não impede de que um possesso ele consiga participar de uma adoração, participar de uma missa, comungar. Não impede. Como no caso do assassinato lá dos... esqueci agora. Me fugiu o nome do caso. Que aconteceu em Connecticut. Na qual o menino, ele estava possuído e o padre conseguia rezar a missa o menino conseguiu fazer a primeira comunhão, mas a entidade maligna só o deixou, né, após um longo tempo. Né? Por quê? Não sabemos, mas o deixou. Logo, o possesso não é responsável, moralmente falando, pelo que faça ou diga durante os transes de possessão. Ou seja, não é ele falando, não é ele agindo. É só a casca, é só o corpo. Mas quem é o agente por detrás é o agente maligno. Certo? Ficou claro isso aqui? Qual a forma mais prática de saber se alguém está possuído? Há a possibilidade de falar com o suposto possesso, mas pessoas com doenças mentais também podem ter estudado sobre o assunto e achar que estão possuídas, né? Manifestando comportamentos conforme vistos nos tópicos dos sinais da possessão. Uma pessoa esquizofrênica, por exemplo, ela pode ter estudado sobre possessão diabólica e nos momentos de crise ela achar que eu estou possessa, tem um demônio possuindo meu corpo. Aí a pessoa olha, vê, ou então vê um epilético lá, tremendo todinho. Meu Deus, a pessoa está possessa. E muitas vezes não é. Ela leu sobre o assunto, ela manifesta comportamentos semelhantes a de um possuído, mas não é possessão. Ela só internalizou aquilo que ela leu, e ela, às vezes, consciente ou inconscientemente, ela manifesta aquilo. O que não descarta a possibilidade de que um esquizofrênico epilético também possa ser possuído. Por isso que, mais uma vez, reforçamos a ideia de que uma ajuda clínica profissional, ela é fundamental ao lado do exorcista. Mas a gente vai aprofundar isso um pouco mais quando falarmos sobre os grupos que podem acompanhar os padres exorcistas, né? Porque existem grupos. Tem essa autorização para existir em grupos, não para exorcizar, mas para acompanhar o padre nesse ministério, fornecendo, sobretudo, ajuda psiquiátrica, ajuda clínica e profissional. Segundo o falecido padre Gabriel Amor, um dos principais meios mais seguros de saber se alguém é vítima de possessão é a oração. Num dos livros, eu acho que foi no Entrevista com o Exorcista. Eu não trouxe ele, esqueci lá na estantezinha de casa. Ele que é uma entrevista que um jornalista faz com ele, aí faz justamente essa pergunta, porque ela é muito recorrente, né, sobre como saber se alguém está possuído. Aí ele fala, olha, tem diversas formas. Existem aquelas pessoas, existem aqueles padres, assim como existem leigos também, podem existir leigos, que têm uma sensibilidade e uma percepção espiritual muito mais aflorada. Por exemplo, o falecido padre Cândido Amantini, que foi o mentor do padre Gabriele, que era um padre passionista. O padre Cândido, ele tinha o seguinte meio: ele tinha uma sensibilidade espiritual extraordinária, ele era sensitivo. Então ele podia estar aqui com a Rafa, estar aqui com a Laís, ele tocava na Laís, ele já sabia. Mas por quê? Porque a percepção espiritual dele era muito mais aguçada. Já o padre Gabriele não, ele fala, não tem essa mesma percepção, essa mesma sagacidade espiritual. Eu preciso rezar sobre a pessoa.
Varia. Cada exorcista vai criando o seu modo de agir. Cada exorcista vai vendo qual o melhor modus operandi no momento de descobrir uma possessão. O do Padre Gabriel é o qual? Rezando. O do Padre Forteia também rezando. Afinal de contas, oração, ela nunca faz mal para ninguém se ela brota do coração e se ela está voltada para Deus. O Padre Gabriel ele dizia o seguinte: se a pessoa ela não está possuída, beleza, fiz ali o ritual de exorcismo, rezei pela pessoa, falei, não, o que você tem não é espiritual. Dou uma bênção, encaminho a pessoa, encaminho para um consultório, ou para um psicólogo, ou para um terapeuta. Mas, se no momento do exorcismo ele perceber que aconteceu alguma coisa normal, ele, epa, esse aqui merece um pouco mais de atenção, bora investigar mais a fundo. É quando começa justamente o trabalho do exorcista juntamente com a equipe de leigos, que é de investigar. Aí vai se fazendo todo o histórico de investigação da pessoa. É quando a igreja ela também entra, não, vamos ver se é, se não é, vamos observar os dados clínicos, não sei, isso aqui não está batendo. Beleza, chega à conclusão, não, ela está possessa, prossegue com o ritual. Aí o padre, o exorcista bota, certo? O padre Jaroslau já me chamou para fazer isso uma vez. Eu, o Frei Marcos Vinícius e o Frei Marco Darlan. Mais uns outros paroquianos lá do Cristo Rei. Né? E eram caras todo marombeiro. Para segurar uma senhora. Ele falou, não, o papel de vocês aqui é só rezar, mas rezem segurando. Saí todo dolorido. Deixa o resto comigo. Aí o Frei Marquinho estava na equipe de apoio do padre. Como o Frei Marquinho ainda não era padre, então ele ficou o quê? Na intercessão. Só quem se dirigia à possessa era o padre Jaroslau. É coisa de doido. Orar por alguém não faz mal, a não ser que esteja possuído. Logo começará a manifestar comportamentos típicos da possessão. Falar em outras línguas, gritar, blasfemar, dar risadas malignas, bufar. Esqueci de colocar aqui. Agir como animais. Tem isso aí também. Chegar a ter um transe. Porém, há casos de processos que não manifestam nenhum desses sinais, que ficam totalmente passíveis. É bem constante, mas a forma mais prática é rezando, certo? Agora, quais são as causas de uma possessão? Até zoei ali, pacto com capeta. Só que nós temos que levar a seguinte consideração, galera. As forças malignas, elas só entram na nossa vida se a gente deixa. Só isso. Qualquer abertura que a gente der, ele vai entrar. Como dizia o nosso santo Padre Paulo VI, a fumaça do fumo de Satanás entrou na igreja por alguma fenda, porque de algum modo a igreja ela deu brecha. Né? Mas sobre o pacto, Roberto, o pacto realmente funciona? Funciona. Funciona. Mas não da maneira como a gente entende. O pacto, num primeiro momento, consegui. Mas da mesma forma que veio rápido, vai rápido. O jogo muda. A pessoa ela se torna uma escrava de Satanás.
Roberto, tem como quebrar um pacto? Tem. Tem. Tem como quebrar um pacto. Se você, de todo o coração, se arrepender e levar uma vida de conversão sincera, confessar-se, comungar, viver uma vida íntegra e acreditar na misericórdia de Deus, o pacto ele não vai mais fazer influência nenhuma na tua vida. Porque quem manda é Deus. Pode existir a possessão, como disse, ela é uma das causas, como ela pode não existir. Até porque a pessoa já vai estar lascada mesmo, para que ela vai ser possuída? Né? Mas é uma das causas. É o início, porque é uma abertura. Cara, é uma abertura total, bicho, é um pacto que tu tá fazendo com o capiroto, velho. É um trato. Não, tu me dá isso que eu te dou isso aqui em troca. Aí, beleza. Tu me deu. É que nem. Não sei se vocês já ouviram falar da mitologia dos vampiros. O vampiro ele não pode entrar na casa de ninguém se a pessoa ela não der permissão. Isso é um dado mitológico dos vampiros. Com o diabo é uma coisa muito semelhante. Ele só vai entrar se você der permissão. Assim como Jesus também, ele só entra se a gente permite. Né? Jesus ele não arromba a porta. Ele bate para a gente abrir. Dá permissão para entrar. Que eu estou aqui de boa. Mas aí eu vou lá, baixo a doidice aqui, eu falo, pô, vou querer zoar, bora fazer uma brincadeira com o tabuleiro Ouija. Bora lá, colocar o dedo aqui no copo e... É uma brecha que eu estou dando. Ou então, estou cansado aqui, quero ouvir uma música, vou ouvir um rock do capeta. É outra brecha que eu estou dando. Porque existem músicas, mas isso aí a gente vai aprofundar um pouco mais na outra formação, na última formação, que a gente vai falar dessas coisas mais próprias do dia a dia mesmo, para a gente aprender a ficar até atento e não generalizar também, demonizando tudo. Mas tem músicas que elas são verdadeiras invocações. É uma abertura que se dá. A pessoa nem sabe, está deixando o capeta entrar na casa dela. Assistir a sessões de cultos satânicos e ritos de crenças ocultas. Brincadeiras invocando espíritos. Respeito muitos espíritas na parte social. A parte social. Parte doutrinária não tem como conciliar conosco. Porque quando eles invocam os espíritos evoluídos do plano superior, a gente não sabe o que é que vem junto com esse espírito. Eu falei com meu pai que estava morto. Não, é ele mesmo. Quem te garante, meu filho? Mas ele falou coisas que só ele sabia. Tu jura que um demônio não ia saber? Mas os demônios eles não podem saber de tudo. Claro, eles não podem não saber de tudo. Mas pensa num bicho inteligente, é demônio. Pode não saber o que tu está pensando, mas pela tua leitura corporal, ele já consegue prever tudo o que tu vai fazer. E às vezes tu nem fez, ele só joga na tua cara e aquilo te abala. Olha só, vamos ser prudentes em relação a algumas colocações. Somos católicos, católicos apostólicos romanos. Nós somos a favor do respeito e da tolerância a toda manifestação religiosa, correto? Isso daí é algo que a igreja ela prega e ela defende
porque é o caminho para a paz, o diálogo. No entanto, nós professamos que quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então vamos viver, vamos anunciar até mesmo para estas outras culturas que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Para a gente se resguardar, e eu sei que vai ter gente vendo no YouTube isso, pode, porque está na internet, vai cair no alcance de muita gente, mas vamos proceder dessa seguinte maneira. Não falemos, não profiramos que as entidades, que os orixás, que os outros espíritos evoluídos, as outras religiões sejam demônios. Até para evitar conflitos judiciais, até para nós nos resguardarmos. Mas isso não nos impede também de que nós anunciemos e manifestemos a nossa religiosidade, que é qual? Católica. Respeito, beleza. Tolerância, fundamental. Mas também eu tenho o meu direito de me manifestar. E eu não vou estar agindo como dono da verdade. Por quê? Porque o Estado é laico. Todo mundo, o Brasil, por ser um Estado laico, ele é aberto, ele abraça todas as religiões. Mas o que se pede dos católicos é o quê? Segundo as orientações dos exorcistas e do Santo Padre, é que nós ajamos com respeito. Mas no fundo nós sabemos quem é a verdade. E isso para nós basta. Tenhamos a nossa consciência limpa. Isso é o que importa. Certo? Aí se perguntarem, falo, pô, legal tua manifestação aí, mas não é minha praia não, tá? Valeu. Viva lá no seu quadrado, eu vivo na minha. Se tu quiser conhecer pra cá, porra, beleza. De boa. Mas querer misturar, aí já não dá. Querer misturar aí já não dá, né? Tipo, pô, vou lá no centro espírita receber um passe. Ah, porque lá eles cantam a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aí o povo que não tem instrução, é a mesma coisa lá da igreja, estão cantando para São Francisco, estão rezando o texto, tem Nossa Senhora. E não é. Paciência. Até eu falando na zoeira aqui, sobre tabuleiro Ouija, brincadeira do copo, brincadeira da caneta, tudo isso é abertura. É brecha que a gente está dando para ele entrar. Uma criança que possivelmente tenha sido oferecida a Satanás. Acontece muito. De pessoas querendo obter sucesso na vida, oferecerem os seus filhos. E às vezes a criança nem sabe. Sobre essa temática, recomendo que assistam outro filme do meu tempo, de 1968, O Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary, ele fala muito claramente sobre isso aqui. Oferecimento da criança para obter sucesso. Ele é um pouco lento, pode parecer um pouco chato, mas como nós somos acadêmicos, nós deixamos isso de lado e vamos olhar do ponto de vista fenomenológico, religioso, capetânico, né? Depois, maldição. Roberto, tu acredita em bruxaria? Sim. Bruxaria funciona? Aqui é que está a questão. Se eu sou uma pessoa de fé, se eu sou temente a Deus, se eu estou em estado de graça, se eu faço todas as minhas orações, se eu estou em comunhão com Deus, eu não preciso temer nenhum tipo de malefício que façam contra mim. Se acontecer, são duas coisas. Ou eu dei abertura, ou Deus permitiu que acontecesse para me ensinar alguma coisa com aquilo. Ou seja, até mesmo para eu me purificar de alguma coisa. Mas funciona. E se a pessoa ela tem
uma mente fraca e acredita em tudo, ixi, aí é que funciona mesmo, porque ela se auto-sabota. Mas, ixi, já recebi várias, poderia dizer ameaças? Poderia. Poderia dizer que já recebi várias ameaças, vou jogar em cima de ti. Pode jogar que não vai pegar, em mim nunca pega nada. E o pior é que não pega mesmo não. Ainda sou debochado. Mas pode ser uma causa para possessão. Como certa vez, eu e o Frei Marquinho investigamos um caso em que uma própria ministra extraordinária da Sagrada Comunhão era a feiticeira. E ela ainda fazia feitiço com terra de cemitério. Roberto, isso acontece? Acontece. Por isso que eu tenho... Deus me perdoe. Você que está na internet. Mas eu tenho uma raiva de missa campal por causa disso. Porque é um vulco-vulco de pessoa o tempo todo. O ministro não tem como prestar atenção na hora que ele está distribuindo. Geralmente a comunhão já é à noite. Ali Pentecostes, Corpus Christi, Nossa Senhora da Conceição, as procissões, é muita gente. Então o ministro está distribuindo o corpo de Nosso Senhor. O coroinha está atento, mas é muita gente. Às vezes passa despercebida, a pessoa ela não engole, ela pode guardar. Por quê? Porque existem rituais de missas negras, missas satânicas e outros tipos de rituais com a Eucaristia. E quem assiste esses rituais ou participa pode estar à mercê da possessão. Então, por isso que eu fico cabreiro com missa campal, porque é muita gente e a gente não sabe se todo mundo verdadeiramente comungou ali. Mas eles usam para fazer maldição, feitiço, malefício, punk. 5, atentados contra a vida. O que nós falamos agora há pouco sobre o suicídio. Podemos abrir também para o aborto, né? Uma mulher que comete aborto, ela pode ser possuída? Pode. Todas as mulheres que cometerem aborto vão ser possuídas? Não. Pode acontecer com a permissão de Deus, certo? Assim como um estupro, ele pode também ser a chave que vai desencadear uma possessão. Como é no caso do filme O Ritual, lá do Anthony Hopkins. Uma das possessas, ela ficou possessa por quê? Porque o pai a violentava. Após ela engravidar do pai, isso abriu uma brecha para o maligno. Até porque ela costumava curtir umas músicas com teor meio satânico. Aí acabou entrando. Certo? Essas aqui são umas possíveis causas. E eu até complementei ali. Ou nenhuma dessas causas, uma vez que a possessão ela só acontece com a permissão de Deus. Outra coisa importante, e a possessão ela não é contagiosa como uma doença. Só fica possesso quem dá permissão ao demônio. Ou seja, eu posso conviver com uma pessoa possuída e eu nunca vou ser possuído. Pergunta, Neto? Ah, tá. O pecado pode nos distanciar de Deus e nos aproximar do demônio. Mas não necessariamente quem comete um tipo de pecado ficará possesso. Até porque, o que eu acabei de falar, o diabo está mais interessado em quem está perto de Deus, para tirar de perto. Quem já está no pecado, ele não está nem aí. Pô, tu já está comigo mesmo? Eu quero aquele ali, ó, que está com Deus. É dessa forma que ele age. Por isso que ele atacava muitos santos. Porque os santos procuravam estar em comunhão com Deus. Por que Deus permite que haja possessão? Deus permite este fenômeno por 4 motivos. Mostra a verdade da religião católica. Lembra que eu falei no início que todas as religiões antigas elas tinham rituais de exorcismo? Tinham. Mas a maneira como nós exorcizamos mostra o quê? A primazia da Igreja Católica e a sua autoridade sobre as forças malignas. No final das contas, toda possessão, o bem sempre vence. O bem é prevalecido. Então,
mostra a primazia da religião católica. Ainda que alguns exorcistas eles tenham falado que exorcismos de outras religiões de credo cristão também podem ser eficazes, assim como de credos não cristãos, como por exemplo o judaísmo e o islamismo. Eles têm exorcistas, eles têm rituais de exorcismo. Eles não acreditam em Jesus como Filho de Deus, mas ainda assim seus métodos são eficazes. Por quê? Se a primazia está com a Igreja Católica, se ela é a verdadeira Igreja de Jesus. Já dizia Jesus aos seus apóstolos, né? Quem está conosco, né? Quem joga conosco não está contra nós. Então deixa que eles façam, que eles façam. O Padre Gabriel ele fala isso, reforçando que aquela passagem, justamente essa passagem evangélica. Até porque o que vai expulsar não é necessariamente o rito, mas a fé do exorcista também. É a punição dos pecadores. Como eu disse, pessoas que cometeram determinado pecado, e isso abriu uma brecha para uma possessão. O processo de possessão é permitido por Deus para que ela possa o quê? Se purificar. Purificar espiritualmente. É um mal necessário, embora muito maligno, mas necessário para a própria purificação e edificação espiritual. É o benefício espiritual dos bons. Por quê? Porque a pessoa, após uma possessão demoníaca, ela sai totalmente renovada. Não é que alguém que foi possuído uma vez, você vai estar sempre sujeito ao demônio. Não. Pode acontecer dela ficar possuída de novo? Pode, com a permissão de Deus. Mas geralmente, isso é um caso que quase não acontece. Muito raro. Produz saudáveis lições para os homens, como a possessão de Anneliese Mitchell. Mais uma vez que eu falei lá do filme do exorcismo de Emily Rose. Por que a possessão dela tem um valor salvífico? Galera, era final da década de 60 e início da década de 70. O ateísmo estava em alta. É engraçado. O ateísmo estava em alta e, ao mesmo tempo, o culto ao capeta também estava em alta. Dois contrastes. Tanto que foi nesse período aí que começou o Bebê de Rosemary, foi lançado o Exorcista. Eram lançados esses filmes com um teor mais ocultista. E ficava uma coisa muito meio bagunçada assim. E foi justamente nesse contexto da ascensão do ateísmo e do culto demasiado ao capeta e às entidades da floresta, né, da natureza, que Anneliese ela foi possuída. E no final lá já da vida dela, que ela estava bem deteriorada, bem debilitada mesmo, ela recebeu a visita de Nossa Senhora, isso está escrito em carta, né, antes dela morrer. E Nossa Senhora disse para ela que ela tinha duas opções. Ela poderia escolher morrer naquele momento e ir para o céu com Nossa Senhora, ou ela poderia escolher ficar e sofrer mais com aquela possessão. Só que aquela possessão iria possibilitar que as pessoas, sobretudo de dentro da igreja, voltassem a acreditar que o inferno é real e que o céu é real. E que Deus existe, assim como o mal. E o que ela escolheu? Eu escolho ficar. Por isso que ela produz o quê? Lições saudáveis aos homens. Deus é o único que de um mal gigantesco, ele pode tirar um bem muito maior. O ser humano não, mas Deus consegue. Se Deus permite a doença, é porque tem razões para permitir algo cuja existência é uma verdadeira razão para crer. Do ponto de vista racional, a gente não vai entender, mas Deus entende, né? Basta que nós confiemos que Ele tem alguma coisa a ensinar para nós com esse fenômeno maligno. Um fenômeno que se comprova nas possessões é o poder de Cristo e da igreja, nos mostrando sempre o triunfo do bem sobre o mal. A igreja sempre vai ser vencedora do conflito maligno. Já perto da gente acabar, já falou tanto de possessão e de exorcismo, o que é um exorcismo? Aqui eu dei a definição do catecismo da Igreja Católica. Pode parecer um pouco grande, mas essa definição aqui, ela diz claramente o que é o exorcismo, aonde ele acontece e quem
é um indivíduo que pode realizar o exorcismo. Quando a igreja pede publicamente, com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus praticou, e é dele que a igreja obtém o poder e encargo de exorcizar. Sob uma forma muito simples, faz um exorcismo na celebração do batismo. Lá no momento em que a gente vai fazer aquela renúncia, renunciais ao demônio, autor em princípio do pecado, e a gente fala, renuncio. Aquilo ali a gente está fazendo, está participando de um exorcismo e a gente não sabe. Mas é um rito de exorcismo ali. Tá. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser feito por um presbítero com a licença do bispo. O bispo, gente, ele pode exorcizar conforme ele lhe aprouver, porque ele é o quê? Ele é sucessor dos apóstolos, e os apóstolos eles receberam essa autoridade. Porém, conforme o número de possessos foi diminuindo e foi necessário ter somente um presbítero, pelo menos, para, digamos, cuidar dessa parte voltada aos exorcismos, então o bispo, que é o exorcista por excelência da arquidiocese, ele delega um presbítero para cuidar só disso. E só esse presbítero pode realizar exorcismos. Outros padres que fazem isso sem autorização do bispo, me desculpem, mas estão fora da comunhão com a igreja. Padres podem fazer orações de libertação. Podem. Mas exorcismo, necessariamente dito, só o exorcista da arquidiocese. Ixi, acontece a rolos. Atrapalha. Pode atrapalhar um caso. Isso pode atrapalhar um caso autêntico de possessão. A primeira coisa que o padre vai fazer vai ser pegar pancada. Porque como o capiroto ele é astuto e ele é sujo ao mesmo tempo, né? Ele vai falar, tu está me falando com autoridade de quem? Tu? Não, vai te lascar, vai. E não vai não. Não sai. Por quê? Porque o cara não é autorizado pela igreja a realizar aquilo. Entendeu? Deve-se proceder a ele com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela igreja. O exorcismo tem como fim expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico, e isto em virtude da autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Muito diferente é o caso das doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. Por isso, antes de se proceder ao exorcismo, é importante ter a certeza de que se trata de uma presença diabólica e não de uma doença. É o que prescreve o catecismo para nós. Ou seja, sempre antes de proceder com o ritual, é necessário o quê? A avaliação médica, clínica, psicológica e até psiquiátrica. Também tem esse caso aí. E não é. Uhum. Da parte científica, exatamente, que é algo que não pode ocorrer. E que é o pecado que, infelizmente, está sendo gravado, né? Que muitos dos nossos bispos cometem. De não acreditar, de acreditar que o diabo é só uma figura representativa do mal e acabou. De que o mal está dentro de nós. De fato, o mal ele pode partir de dentro de nós, sim. Mas existe um agente por detrás disso, que é quem? É a própria figura do diabo. Isso não é uma verdade criada pela igreja para amedrontar os fiéis, mas é algo que o próprio Cristo mostrou para nós, dentro da sua ação evangelizadora, a própria presença do mal para destruir o ser humano, para destruir a criação de Deus.
Uhum. Exatamente. Antigamente, antes do concílio do Vaticano II, nós temos os ministérios dentro da igreja, né? Os padres. Quando eu estava no convento, eu ainda recebi os dois, o de leitor e o de acólito. Eu recebi esses dois ministérios. Mas antes do concílio tinha um terceiro ministério que todo seminarista recebia, que era o ministério do exorcizato. Que eles poderiam ajudar os padres exorcistas. Só que, depois do concílio, retiraram esse ministério. Deixaram só o de leitor e de acólito. E também o cargo de exorcista parou de atrair os seminaristas. Então, por fim, para a gente acabar, o que são as orações de libertação? Essas sim nós podemos fazer. A oração de libertação é a oração que se faz para acabar com a influência do demônio numa pessoa. Costuma ser realizada por um sacerdote ou por um grupo de leigos. Beleza. Todo padre está autorizado a fazer orações de libertação. O MOCLE, com a devida formação específica e o envio, pode também fazer orações de libertação. Uma vez que a oração de libertação é uma oração que, para que a pessoa ela seja liberada de toda a influência demoníaca. A gente não está rezando, a gente não está confrontando diretamente o capeta. A gente está pedindo para Deus intervir. Por isso que ela pode ser feita pelos leigos, porque eles estão lidando com quem? Diretamente com Deus. O exorcismo já é diferente, né? É quando o sacerdote ele se dirige diretamente à entidade, à força maléfica, ao demônio, ao diabo ali presente, né? E o expulsa em nome da autoridade de Jesus e da igreja, certo? Então, mais uma vez, exorcismo só quem faz é o padre autorizado pelo bispo, mas orações de libertação nós podemos conduzir. É claro que não é qualquer pessoa, tem que receber um envio, tem que fazer uma formação. Os padres também que conduzem orações de libertação, eles têm que ter um certo comportamento, eles têm que agir com prudência, eles têm que ser caras que, de fato, assumiram a vocação deles, né? Eles têm que ser coerentes com o modo de vida. Isso é fundamental dentro do ministério de exorcista, como de quem vai exercer uma oração de libertação. Eu coloquei em caixa alta aqui, porque é uma orientação do próprio padre Fortea, né? Enquanto que a oração de libertação é dirigida a Deus. Se for um grupo de oração da renovação carismática católica, será muito mais eficaz que se ore em línguas. Ele só disse isso, ele não disse o porquê. Mas como a gente já fez a formação básica, a gente já sabe da força da oração em línguas, do poder da oração em línguas, nós já entendemos o porquê, durante uma oração de libertação, é muito mais eficaz que nós oremos em línguas, certo? E, por fim, essa foi a última questão básica. Como nós já nós atingimos o horário certinho, hoje não vai dar para a gente fazer essa abertura, infelizmente, né, para vocês fazerem mais perguntas. Vamos deixar isso para um outro momento. Mas, desde já, agradeço a cada um aqui presente, a cada um interessado. E uma última questão que eu ia levantar aqui é: o demônio, ele se vinga daqueles exorcistas, daqueles que impedem a sua ação? Sim. Assim como ele tenta se vingar também daqueles que estão fazendo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, que é admoestá-los sobre as forças malignas. Então, galera, não imaginem que a falta de servos, as intempéries no meio do caminho, eu chegando atrasado, o neto chegando atrasado, foram fruto do acaso. Podem até ter sido, o barulho pode até ter sido, mas com certeza tem um dedinho ali, certo? Mas, como nós somos mais que vencedores e nós perseveramos aqui até um fim, é porque a formação, de fato, ela foi vontade de Deus. Amém? Então, chama aqui o neto para a gente finalizar esse nosso momento formativo.